atrapalhada ou impedida por causa de algum problema de saúde. Então, o que ele está falando aqui é algo mais prático mesmo, mais pragmático. Ou seja, o problema de saúde está atrapalhando a sua frequência, você não está mais presente no trabalho, você não está mais atendendo, não atrapalhe. Seja consciente com você e com os outros. Fala, eu preciso me ausentar. Agora, se é um problema que mesmo você tendo algum sofrimento, você consegue encarar suas responsabilidades, segue, meu irmão, segue adiante. Porque problema todo mundo tem. Ou é um problema, uma deficiência, né, na questão de um sofrimento psíquico, que aí você tem que lidar com isso, ou é um problema físico, né, do organismo. Então, Timóteo foi citado aí, tinha problemas estomacais. Então, para uma pessoa que está constantemente viajando, né, vai para essa cidade, a comida é uma, vai para outra, a comida é outra, a água é uma, a água aqui é boa, ali é ruim. A pessoa com certeza fica debilitada. Então, o que ele faz? Ele remedia aquela situação com aquilo que Paulo aconselhou. Mistura um pouco de vinho aí para descontaminar essa água, para não te causar tantas dores. Mas em relação à pessoa ter alguns problemas, não atrapalha o ministério dela. É como Cristo diz, no mundo tereis aflições. E Paulo, Pedro, Mateus, João, posso dizer para vocês sem medo de errar, com certeza eles oraram por enfermos que foram curados, sem necessariamente eles terem suas doenças curadas. Esse é um mistério. Exatamente, mas também não precisa estar toda hora escondendo, porque tem que ser uma carta aberta lida por todos os homens. Eu tenho um problema de saúde? Tenho. E estou aqui. E posso orar para Deus curar a pessoa, às vezes, no problema que eu tenho, mesmo eu continuando doente. Porque às vezes Deus colocou aquele espinho. Paulo disse, tantas vezes orei ao Senhor para me tirar esse espinho da carne, e aí ficou sempre aquele mistério. Qual é o espinho? Pode ser uma enfermidade. O mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Agora, claro, é metafórico. Algumas pessoas pensar que não vê o capiroto lá e batia dele. Não, é metafórico. É uma situação humilhante. Tem que entender qual que é a situação. É. Se a gente for levar isso, eu acredito que Lucas era uma das pessoas que auxiliou bastante. Que auxiliou, andou junto com ele, que era médico. Pois é, então, com certeza, prestou nesse auxílio. Ah, sim. Mas aí vai prestar o auxílio, né? Vai dar aquele ajuda. Ele era médico, mas ele era cristão. Cristão. Então ele conhecia, né, as aflições do ministério, né? Então o chamado de Paulo não deixa nada obscuro. Eu lhe mostrarei quando tem que sofrer pelo meu nome. Então o chamado cristão, e aí onde entra a honestidade da nossa mensagem. A igreja que chama as pessoas com a promessa, venha parar de sofrer, o chamado está equivocado. Porque o chamado cristão não é esse. O chamado cristão é venha para ser salvo. Cristo tem salvação para você. Mas talvez a verdade fosse, venha sofrer mais. Porque às vezes você, na situação que você estava, você tinha algum período de tranquilidade, né, falsa tranquilidade, mas tinha, para uma eternidade de sofrimento. Inferno. Mas você tinha um período aqui de tranquilidade. Você fazia tudo o que você queria. Você fazia tudo que a carne gostava. Então, quem aqui é hipócrita de não dizer que o pecado dá prazer à carne? Claro que dá. Claro que o pecado é um prazer para a carne. Tanto que você tem uma sociedade aí vivendo de uma forma totalmente licenciosa, né? Dando todos os prazeres que a carne pede. Então, tem um prazer? Tem. Só que o problema, o salário do pecado é a morte, meu irmão. O resultado disso é condenação eterna. Então, o que acontece? Você vai se privar disso, começa o sofrimento por você mesmo. Pela própria privação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou coisa terrível é negar-se a si mesmo. Negar seus próprios impulsos, próprios prazeres. Controlá-los. Submetê-los à vontade de Deus. Né? E segundo, as aflições do mundo. Né? As aflições, como Cristo disse. Os diversos desafios que a gente enfrenta no dia a dia para professar o nome de Cristo. Para não negá-lo. Né? Para professar diante de todas as situações. Ah, essa música devia ser colocada no hinário. Essa música é uma mensagem cantada. A página 31 fala qualidades psíquicas agora. Qualidades psíquicas são aquelas propriedades morais e racionais do ser humano, tais como coragem, percepção, atitude, sugestibilidade, iniciativa, visão, prudência, discernimento, etc. Todo ser humano é dotado dessas propriedades, mas nem em todas elas são desenvolvidas. Um especialista não precisa ter todas as qualidades desenvolvidas.
mas o líder precisa, porque elas estão presentes em todas as pessoas com quem ele trabalha. Em alguns atrofiada, em outras semi-desenvolvidas, em outros desenvolvidas. Aí é a diferença que a gente fez, e aí a gente estende um pouco mais o termo, né, de liderança. Então a gente em algum momento é mais estrito, né, outra hora mais abrangente. Então liderança de uma forma mais abrangente. De certa forma todos têm um papel a desempenhar no Evangelho e por isso lideram a sua própria vida, como até o exemplo que eu coloquei lá do exército. Então você tem um grande exército, você tem os generais, você tem os capitães, né? Você tem as pessoas de patente um pouco mais baixa e de modo geral você tem um grande grupo ali dos soldados. E aí mesmo que aquele soldado ele não tenha uma patente tão alta quanto o general, no momento da batalha ele é o líder de si mesmo. Ele tem que tomar decisões, porque ele não vai ter um general ali para dizer, né? Faça isso, faça aquilo, né? Age assim, pega a espada, pega a lança, pega o escudo. Não, ele vai ter que tomar decisões. Vai ter que proteger-se a si mesmo. E aí, como até a Ed colocou, seu maior prêmio é ficar vivo. É a vida. Então, de certa forma, todos exercem uma liderança sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio ministério, sobre os talentos que Jesus os confiou. Sendo 5, sendo 2, sendo 1, confiou talentos. Então, ele tem que administrar esses talentos para angariar bênçãos para o reino de Deus. Agora, olhando mais para uma questão, como ele coloca aqui mesmo, para uma questão de uma pessoa que vai liderar sobre os demais, que vai liderar sobre grupos, né, sobre pessoas, você tem a diferenciação, então, entre alguém que é especialista em determinado aspecto ali de todo o sistema e o líder que tem uma visão macro, tem uma visão geral. E aí eu até exemplifiquei com a linha de montagem Ford, né? Então, Ford ele destruiu essa visão da manufatura, na qual o mestre ele tinha o conhecimento total sobre o produto, desde da matéria-prima até o produto finalizado. Ele tinha uma visão total sobre a construção do produto. E aí Ford ele tem aquela ideia que foi brilhante, né, para a indústria automobilística e as outras que também copiaram, onde você tem a linha de montagem. Então vai ali na esteira, passando ali o veículo, e uma pessoa só aperta parafuso. Tem o dia inteiro apertando parafuso. Se ele fosse apertar parafuso, colar o couro, costurar, montar o pneu, ajustar o motor, ele levaria uma semana fazendo aquele processo. Com certeza ia ter muita perda de agilidade de tempo. Mas quando você diz para a pessoa, não, você só vai apertar parafuso, ela fala, não, então dá para fazer mais rápido, porque eu não preciso nem pensar. É só pegar a chave, né? Que nem o Charlie Chaplin, em tempos modernos, né? O cara aperta tanto parafuso que ele chega em casa, ele pega o garfo e a faca e também vai. Ele fica viciado naquele movimento repetitivo, né? Mas exemplifica, então a pessoa não tem que conhecer toda a complexidade, ele conhece somente esse aspecto. Ele é especialista em apertar parafuso, especialista em cortar couro, especialista em montar motor, especialista em ajustar o motor, mas ele não tem a visão macro. Ele não conhece mais, ele não sabe qual vai ser o final do processo. Ele aperta parafuso, ele não sabe como é que a pessoa vai ajustar o motor. Ele não sabe a qualidade do combustível, né? Ele não sabe como é que é a borracha, como é que é o ajuste do pneu. Ele só sabe apertar parafuso. Então ele é especialista na sua área. E aí a gente colocou isso como uma exemplificação exatamente de algumas situações na qual a pessoa é especialista em aula do EBD. Ele só se preocupa com aulas do EBD. Então, se precisar dele para servir uma ceia, ele se perde totalmente. Ele é especialista na liturgia do culto. Ele sabe dirigir o culto. Oportunidade para as irmãs, oportunidade para os grupos, tal, pregador, tudo aquilo. Só que ele não entende a questão burocrática da igreja. Então, os papéis, né, relatórios, dinheiro, fluxo de caixa, tudo isso aí, se der para ele, ele se perde. Então, aí onde você começa a observar que as pessoas, elas acabam se focando em determinado aspecto do processo. Mas o líder não pode ficar, se deixar levar por esse tipo de vício. Ele não pode ficar focado só naquele aspecto, ele tem que ter uma visão macro. Ele talvez não tenha um conhecimento tão vasto quanto aquela pessoa que ele colocou para desempenhar aquela função. Por quê? Exatamente o que acontece. Ele é uma pessoa que percebe os talentos, conforme as qualidades que a gente colocou ali. Ele percebe os talentos que ele tem disponível e ele coloca os talentos certos nos lugares certos.
Só que ele tem que ter uma visão macro. Então, tudo bem, ele talvez não pregue tão bem, mas ele sabe o que é pregar. Ele sabe quando a pessoa não pregou. A pessoa enrolou e não pregou. Então ele sabe quando a pessoa pregou errado. É um teste de qualidade. Exatamente. Ele sabe o que é um ensinamento profundo e embasado na Escritura. Ele sabe o que é um relatório correto, onde constam as informações, as notas ali, tudo certinho, né, para levar lá para a central. Então ele tem que conhecer como o processo se desenvolve na visão macro. É onde você vê ele colocar aqui essas situações. Então, essas qualidades colocadas aqui, ele terá necessariamente que desenvolvê-las, e aí, claro, fazendo uma autoanálise, ele sabe que ele é mais forte em uma do que em outra. E às vezes até algumas ele na verdade, nem desenvolveu ao longo da vida. Mas aí, para atender o trabalho, necessariamente ele vai ter que se empenhar. Ele vai ter que trabalhar essa questão e desenvolver para o bem, para atender bem, né, ao trabalho, aquilo que é necessário para... Lembra do chefe secreto? Hã? Lembra do chefe secreto? Do chefe, sim. Né? Que vinha para dentro para conhecer os processos. Verdade. E a pessoa. Exatamente, que ele, às vezes, imperceptível, né? Ele passa, ele vê o que está acontecendo e tal. Uma reportagem sobre isso, que o dono de uma fábrica se fez funcionário. Chegou lá, o funcionário conhecia ele, entrou no meio com o uniforme, começou a trabalhar. Mas teve um quadro desse no Fantástico do Mundo. Impressionante. Bacana. Ah, teve mesmo, eu lembro. Descobrindo quem Teve era mesmo. bom e quem não. É, Quem tratava os colegas bem. é isso aí. É a melhor maneira dele, se ele está preocupado mesmo, né, com o ambiente de trabalho, os relacionamentos ali, como é que a coisa acontece, a melhor forma é essa, né? É se neutralizar, né, aquela visão de chefe e se misturar ali no meio e ver como a coisa acontece, como a coisa se desenvolve. Seus irmãos conhecem a rede de material elétrico ANDA, pastor? Ah, sim. A ANDA, ela começou pequena. E até ela tem unidade em Santa Catarina, Paraná, Santos, São Vicente, vários lugares. E hoje você chega ali na Casa Verde e daqui a pouco o dono está lá no meio. No balcão, Impressionante, viu? Impressionante. Você vê uma empresa que se torna forte, né? Através desse jeito de tudo. Eu comprava muito quando eu trabalhava na construtora, na construtora. A gente comprava material direto lá. Ele vinha no cliente com essa, ele vinha aí falar com Mas você pode impressionante. Você pode ver que isso é característica de empresas que se desenvolveram muito rápido, né? Ah, verdade. A Magazine Luiza, ela Sim. também tem essa característica. A mulher agora quer comprar os correios, a mulher... Interessante. Aí o balconista trabalha melhor, o atendente de telefone também vai tentar se empenhar melhor, porque ele sabe que pode ter uma fiscalização. Exatamente. E a pessoa já se empenha mais quando ela vê que ela está com a faca no pescoço ali. Então ela procura se dedicar mais naquilo que ela está fazendo. Chega com a arrogância, vê alguma coisa errada, chama um líder, conversa ali, você não vê ele dando esporro. Muito bom. O dono da TAM É um exemplo, fazia isso é um no exemplo. início. Ele Exemplo colocava mesmo. o tapete vermelho e na porta da aeronave ele recepcionava os passageiros. Muito interessante. Muito, é uma coisa que marca mesmo. Nas qualidades psíquicas, ele cita aqui, ó, ele citou coragem, eu coloquei na lista ali, ó, que está em tela. Coragem, percepção, firmeza de caráter, iniciativa, visão global, sugestibilidade, prudência e discernimento. Tá ok? Aí a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse quadro que está colocado aí, onde nós temos essas virtudes colocadas por Aristóteles. Então Aristóteles, ele foi, seguindo aí Sócrates, Platão, depois veio Aristóteles. E ele é um filósofo que trabalhou muito nessa visão muito teórica acerca das coisas. Essa visão teórica para ele é muito importante. Essa visão teórica acerca da vida. Então, para ele, o filósofo devia estar dedicado a essa questão teórica. E aonde ele desenvolvia essa visão acerca dessas características presentes nas pessoas a partir da virtude, do excesso, vício por excesso ou vício por eficiência. A virtude é o equilíbrio. A virtude é exatamente quando a pessoa consegue o ajuste fino daquela determinada característica. E essa característica, se ela não está nesse ajuste, ou ela está distorcida para a deficiência, né? Ou está distorcida para a deficiência ou para excesso. Então, se está em deficiência ou em excesso,
a pessoa não está sendo virtuosa, não está se conduzindo de uma forma correta. Então ela precisa ajustar essa ação para a virtude. Então quando ele chega ao nível da virtude, ele chegou ao nível do aperfeiçoamento. E é onde tem a visão idealizada dele de filósofo, né? A visão correta do filósofo. Então ele coloca como virtudes coragem, temperança, prodigalidade, magnificência, respeito próprio, prudência, gentileza, veracidade, agudeza de espírito, amizade e justa indignação. Ok? Então, são traços aí colocados como virtude para Aristóteles. Como excesso, veja, de coragem você parte para a temeridade. Então, temos aí o excesso. Então, não apenas corajoso, o temerário ele se coloca em risco a si e aos demais. Quando ele é excessivo nessa sua ação. Aquilo que ele acha coragem, que ele acha que é coragem, na verdade é temeridade. Ele se expõe a risco a qualquer coisa, né? Discutir, brigar por qualquer coisa, por coisas tolas às vezes. Né? Então temos o vício por excesso, estragou aquela virtude, né? Levou ela para um excesso. Ou como deficiência temos a covardia, então. Quando é necessário uma ação e ele não tem energia suficiente para se posicionar. Ele não tem energia suficiente para correr o risco. Muitas das vezes, para você tomar determinadas posições, e aí nós estamos falando de evangelho, no mundo da atualidade, com certas ideologias que estão aí presentes na sociedade, e as manipulações que estão construindo para tentar silenciar a igreja, silenciar certas mensagens, certos textos bíblicos, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, onde fala de algumas práticas que, biblicamente falando, são condenáveis. São tão condenáveis como outras, como mentir, né? Como negar o nome de Cristo, como enganar, como roubar. São tão condenáveis quanto as outras. Só que também são condenáveis. A homossexualidade, masculina, feminina. Então nós temos aí práticas que são biblicamente condenáveis. Mas e para fazer a defesa? E para você pregar de uma forma veemente? Vai necessitar de você coragem, porque você às vezes nem imagina, e existe alguém aí na plateia que não está ali para adorar a Deus, que está ali somente para observar o seu discurso, somente para pescar dali o que ela pode pegar para construir contra você, né, uma acusação. E é onde vai ser necessário. Se você é temerário, você fala de forma desrespeitosa. Então, o temerário, ele não apenas afirma a verdade do evangelho, ele agride pessoas. Quando ele, por exemplo, ele, em vez de pregar e demonstrar que, biblicamente falando, essa atitude é tão condenável como outras tantas atitudes também condenáveis, de acordo com o evangelho, ele foca nessa aqui como se fosse o grande objetivo bíblico perseguir determinado grupo na sociedade. E aí onde ele age de forma temerária e compra uma briga que não era dele. Né? Compra para si um problema que não era dele. Então temos aí a pessoa temerária. E o covarde é a pessoa que não quer sofrer qualquer tipo, não quer se expor a nenhum tipo de risco, de prejuízo, e aí ele vai camuflar a mensagem. Né? Ele vai pular esse texto, ele vai só falar de outras coisas que são agradáveis e maravilhosas. E vai inflar o ego das pessoas. O pregador de né? rosa. Exatamente, pregador de rosas, que aí é o tipo da pessoa que a mensagem é sempre agradável, poderosa, vitória, né, bênção e por aí vai, e nunca confronta as pessoas em relação à verdade bíblica da denúncia contra o pecado, a verdade bíblica da denúncia contra certas práticas. Ele nunca quer comprar essa briga, e aí quando a pessoa ele se livra desse tipo de problema, por quê? Covardia. E aí temos esse desequilíbrio, né? Você fala os líderes grandes ou os pequenos? A covardia está presente em diversos, Não, mas se você for todos os níveis. O pastor está ouvindo aqui, tem um líder. Sim, então, sim. o pastor pode chegar lá, pastor, você não pode falar isso, então o pastor não está sendo covarde. Eu sei, agora existe. Eu entendo. entendo o que você está falando, só que da mesma forma como eu falei, na situação do destacamento militar, por exemplo, até um soldado, um recruta, soldado raso, acabou de ingressar na carreira militar, se vier para ele uma ordem absurda, uma ordem que comprometa sua própria integridade física, sua vida, põe em risco sua vida e a dos seus colegas, ele não é obrigado a cumprir.
E aí, não, vai ter sanções, vai para a corte marcial. Mas existe uma justiça militar também, onde pode ser analisada essa questão e percebido que aquela ordem é absurda, ela é anulada. A pessoa vai sofrer consequências. Então, por que eu estou colocando essa questão? Pode vir aí, não, vamos colocar uma hipótese aqui. A liderança da igreja que está na questão política, lidando com o Congresso, lidando com o Senado, lidando com o Executivo, e está sendo pressionado, e de repente vão lá no gabinete dele e falam, se alguém da sua organização abrir a boca para falar disso aqui, vai ter sanções graves, né? Vamos cancelar aqui autorizações que haviam, nós vamos perseguir vocês, vamos acabar com vocês. Então pode ser aquela pessoa que está na liderança é um ser humano, pode ser que ele não esteja engajado nessa missão a ponto de dar sua vida pelo evangelho e ele se acovarde. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar, né, fazer com que todos acatem o seu posicionamento. Nós não vamos falar sobre isso aqui. Só que aí você vai ter que pesar na balança. É como Pedro diante do Sinédrio. Nos compete a obedecer a Deus, não aos homens. Então você está diante da decisão. Você vai obedecer à sua liderança e ficar em paz com ela, de bem com ela. E aí, onde eu até coloquei para vocês, as pessoas que olham para líderes como uma escada, isso é um perigo. Porque quando a pessoa olha para o líder como uma escada através da qual ele vai subir e chegar a determinada posição eclesiástica, ele vai anular totalmente a sua autocrítica. Ele vai anular totalmente qualquer tipo de crítica que ele vai fazer àquela pessoa, ele não faz. Porque ele quer se aproveitar dela para algum tipo de crescimento. Agora, quando ele está de fato engajado num propósito, vou servir a Deus. Onde? Não sei. Eu vou servir a Deus se eu estiver na diaconia, eu vou servir a Deus se eu estiver varrendo o chão, eu vou servir a Deus se eu estiver na presidência aqui desse setor. Eu quero servir a Deus. Aí ele colocou como seu paradigma, seu objetivo. E aí quando chegar uma ordem dessa, não pregue acerca disso. Liderança, né? Tá aqui o ofício, a ordem. Ele vai colocar as duas coisas. Me compete obedecer a Deus, que colocou, na palavra de Deus está lá, o registro, ou obedecer aos homens. E aí, quando ele tomar a decisão, ele vai demonstrar quem era o seu objetivo principal. Eu lembrei do testemunho do pastor Marco Romão, né? Sim. Foi pregar em Brasília, era um congresso que ia pegar, acho que era três cultos. No primeiro, ele deu aquela palavra que Deus mandou, que Sim. agradou. Aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la. Olha a lógica da coisa. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a vida por amor de mim, achá-la. Então, às vezes a pessoa nunca é colocada diante dessa realidade. E quando ela se depara com essas situações, ela se vê confusa. Porque ela pensa, o que eu vou fazer agora? Minha segurança está em risco. Tenho que preservar minha vida. Tenho que resguardar a minha segurança. Tenho que resguardar meu carro. Ou então é o seu objetivo, é o seu propósito. Não é servir a Deus, é ter esse cargo, é ter a segurança, é ter a tranquilidade. Aí onde você é defrontado com essa palavra. Se você quer proteger a sua vida, você vai perdê-la. Porque uma vez que você se tornou amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você é inimigo do mundo, todo o sistema do mundo, tá certo, está contra você. Você está nadando contra a maré, você está contra o sistema. Então, quer dizer, em algum momento você vai ser confrontado. Em algum momento você vai ser, né, colocado diante de uma decisão. E aí, quando você é pressionado diante dessa decisão, aí a sua verdade vem à tona. Aí cai a máscara, cai a capa, cai o fingimento, né? O sepulcro caiado, né? Cai lá aquela aparência, né? Aí a sua verdade vem à tona. E aí, se você de fato estava afirmado em Cristo, você está disposto a pagar o preço que for. A pagar como pagaram ali diante daquela decisão. Agora, se você de fato está ainda extremamente apegado ao seu conforto, ao seu nome, não ser xingado, não ser perseguido, não ter nenhum prejuízo. Meu irmão, você vai proteger a sua vida até mentindo, até blasfemando contra Deus. E aí é onde você perde. Exatamente. Aí, na verdade, você vê, não é que vai perder, é que já tinha perdido. Você nem sabia. O Senhor já olhava para... É que nem... Agora, vê, outra coisa que me veio à mente. Pedro fala, né? Senhor, por ti eu vou até a cruz, eu vou ser crucificado junto com o Senhor, não sei o que, não sei o que. Jesus fala, né, para ele, hoje mesmo me trairás, antes do que o galo cante 3 vezes, me negarás. E aí em outra ocasião, Cristo fala, quando te converteres, aí você vai lá e ajuda seus irmãos.
Então Cristo não tinha ilusões em relação a Pedro. Ele tinha propósito. Então ele fala, é uma pessoa a ser lapidada. Ele vai ter que passar ainda por isso aqui. Ó. Ele vai me negar 3 vezes. Ele vai chorar amargamente. Ele vai se arrepender. Depois ele vai pensar que eu desprezo. Porque quando ele se manifesta lá, Pedro se percebe que é Cristo, se joga na água e não quer falar, não quer se aproximar. Até que Cristo tem um encontro com ele e pergunta 3 vezes. Né? É uma coisa assim muito profunda. Porque do jeito que ele nega 3 vezes, ele confessa 3 vezes. Ele foi até o âmago da questão. Né? E é onde Pedro, na última, ele já está em frangalhos. Aí ele fala, Senhor, que inclusive até, acho que Jonas Madureira, não sei se foi Jonas Madureira ou se foi Luiz Saião, que explicou de uma forma muito interessante, acho que foi Jonas Madureira mesmo, que explicou essa questão da afirmativa de Cristo e da resposta de Pedro. Que Cristo pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele pergunta, ele emprega o termo agapau, que é o grego para amor divino. E aí Pedro responde com filéu, que é o amor, mas um amor entre irmãos. Como Pedro dizendo, eu te amo, mas não te amo como tu me amas. Então tu me amas com um amor divino, perfeito, maravilhoso, completamente impossível de ser superado. E eu te amo como isso aqui, como que eu sou. Um homem falho, limitado. Né? Então você tem essa... A gente ama a Deus, só que a gente não ama a Deus na proporção na qual Deus nos ama. E aí nós temos essa situação na qual Cristo, ele cura Pedro naquela situação e também faz Pedro se comprometer. Então vai e apacenta minhas ovelhas. É impressionante de tudo isso, né? Que Deus, por tanto ter feito, né? Se fosse na nossa ótica, Pedro não servia mais. Ah, sim, meu Porque Deus. deu trabalho, né? Exatamente. Mas Jesus não desprezou, porque esse filho fez um grande. É onde a gente tem uma perspectiva muito errada sobre as pessoas. São pessoas ainda em construção, pessoas que estão ainda sendo desenvolvidas. É aí que você vê, Jesus foi o exemplo de líder. Sabe, os liderados não seguiram o exemplo de Jesus. A maioria dos liderados, você vê tudo, por exemplo. Ah, sim. Andavam com Jesus. E traiu. Exatamente. E tem Judas, eu cito até outro que andava com Cristo, mas não conseguia perceber a magnitude da pessoa com quem ele estava. Por exemplo, Filipe, Tomé, né, que depois a dúvida que vai manifestar. E Filipe, lá no texto de João, quando Cristo fala acerca do Pai, aí Filipe cai na besteira e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Ainda bem que ele fez isso, porque aí muitas das vezes nós perguntaríamos isso, e ainda bem que ele mesmo perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Cristo dá aquela cacetada nele. Tu estás comigo até agora e perguntas, mostra-me o Pai? Ou seja, eu e o Pai somos um. Não sacou ainda, não percebeu, não caiu a ficha? E aí onde a gente vê a discrepância entre aquilo que Cristo é e aquilo que nós entendemos dele. Né? Entre aquilo que ele revela e aquilo que nós entendemos da revelação. Então estamos sempre aquém. É onde é necessário a gente sempre se conscientizar da nossa limitação e sempre estar esperando por compreender mais a partir daquilo que o Espírito nos leva. Por isso que é imprescindível a sensibilidade do Espírito, que o Espírito é que vai revelando a nós cada vez mais acerca de Cristo, da natureza dele, da importância dele, né, acerca da vontade dele. Então, se você perde essa sensibilidade, você está totalmente perdido. Eu quero falar rapidamente sobre essas características. A apostila você lê em casa, tá? E aí, o que eu vou ressaltar? Aquilo que eu coloquei como referencial bíblico dessas características, tá certo? Então, você tem, para a coragem, eu cito Salmos 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ele vai citar aqui, fala de Churchill, que a pessoa que esteve à frente, né, do governo britânico durante a ameaça nazista. Ele vai citar várias coisas, acerca de Canaã, que Moisés, né, na batalha para a conquista de Canaã. Então, está rico de exemplos aqui. Mas o que tem de principal? É a questão de que a coragem, e aí onde eu cito também a virtude lá de Aristóteles, coragem para um líder. E aí eu abro novamente a questão de líder de uma forma ampla, tá certo? Coragem para aquele que tem uma ação proativa no reino de Deus, aquele que está trabalhando para a glória de Deus, aquele que vive para a glória de Deus, aquele que de fato está fazendo com que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, em vários aspectos, trabalho, na igreja, na escola, onde ele estiver.
ele vai exercer coragem. Mas que coragem é essa, pelo amor de Deus? Não é a coragem do Lampião, porque entrava na cidade e matava um monte de gente, que na verdade foi um grande bandido, né? Não é a coragem de um líder militar que está engajado lá, uma ideia patriota, está defendendo seu país, e os outros que se explodam. Não é a coragem de uma pessoa que vai até a outra e desce o pau nela, deixa ela desacordada. Não é esse tipo de coragem, não é coragem carnal, não é coragem animal, não é esse tipo de coragem, de bravura humana, mas é a coragem no sentido, colocado por Davi, por exemplo. Davi, praticamente uma criança, né, bem dizer, diante de um guerreiro preparado, um guerreiro com experiência na batalha, paramentado para a guerra, com escudo, lança, espada, né, couraça, capacete, escudeiro, e todo aquele, né, aquele medo que ele causou, né, aquele mito que ele se tornou para os israelitas naquele momento. E Davi olha para aquela situação e diz, tu vens contra mim com espada, escudo, lança, né? E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que Davi fez? Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui como instrumento de Deus. O guerreiro é Deus, eu sou instrumento nas mãos de Deus. Aí onde entra uma coragem que vem de uma fé. Não é coragem humana para humilhar o outro, destruir o outro, não é que eu tenho mais conhecimento, eu vou acabar com essa testemunha de Jeová, eu vou acabar com esse adventista, eu vou destruir esse mórmon. Isso é carne, isso é sabedoria carnal, é vanglória humana. Agora, quando você tem coragem em Cristo, essa coragem ela está regada de amor. Então é coragem para a glória de Deus, é coragem para de fato fazer o evangelho prevalecer. É coragem para fazer a verdade prevalecer. É onde você toma determinadas posições, não porque você, de uma forma inata, seja um homem valente, corajoso, preparado, capacitado. Às vezes, não necessariamente. Naturalmente, você não teria essa atitude. Naturalmente, você não teria essa disposição. Mas essa disposição vem a você porque você está comprometido. Existe uma causa maior. Existe uma causa maior com a qual você está comprometido. Então, às vezes no seu dia a dia, a pessoa olha para você e fala, essa pessoa tem coragem de nada. Se colocasse ela em determinada situação, ela ia desistir, ela ia fraquejar. Agora, quando você de fato está envolvido com Cristo, você entregou sua vida para Cristo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, como diz Paulo. E isso é verdade para você. Se você for tirado da sua rotina e colocado dentro dessa situação, você não sabe de onde vai vir, mas vai vir. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Então o Espírito Santo de Deus é que vai despertar essa coragem. Por isso que Cristo falou, não tenha medo quando forem levados diante dos reis, diante dos tribunais, diante disso, diante daquilo. Não esteja apreensivo com o que você há de falar. Porque essas pessoas eram iletradas, eram pescadores. Mateus era cobrador de imposto, mas diante de uma situação, diante de um tribunal, por exemplo, não sei se ele teria toda essa desenvoltura, né, para argumentar, a retórica, as colocações corretas, termos corretos. Então, isso necessariamente é uma preocupação para eles. Só que Cristo falou, fique tranquilo. Porque quando chegar nesse momento, não vai ser você, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai te dirigir naquele momento, naquela ação. Aí, o que vai dizer se você vai ou não agir no Espírito? Se você está no Espírito ou não. Se você está ali engajado no propósito correto ou não. Ou se você, na verdade, está ali pela sua própria vaidade. Se você está pela sua própria vaidade, no primeiro sinal de que você sofrerá dano, você desiste. Porque ali era apenas vaidade. Apenas vaidade humana, apenas fingimento. É sepulcro caiado. É onde você coloca, ó, para a coragem. Esse versículo que eu citei, espere no Senhor. Tá certo? Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Quando você espera no Senhor, é do Senhor que vem essa capacitação e essa coragem. A percepção, eu coloco ali, ó. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, conforme colocado na tradução NVI, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Então, Paulo ele estava alimentando nos irmãos exatamente essas características, essas qualidades. Então, você tem o amor e, por causa do amor, você tem essa característica da percepção, na qual você faz uma leitura do quadro geral. Você não fica focado de forma egocêntrica no seu próprio umbigo, suas próprias necessidades, seus próprios desejos.
né? Aquilo que você quer ou não quer fazer. Mas você tem a percepção de olhar em volta e ver o que é preciso, o que é necessário, o que as pessoas precisam. E se colocar como aquele através de quem Deus vai trazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Tá certo? Como Cristo pregando, uma multidão assistindo ali a sua pregação, num lugar desértico. E aí quando chega na situação que precisa alimentar a multidão, quem é que tinha? É um garoto que estava ali assistindo e tinha 5 pães e 2 peixes. Então, os discípulos, não é que eles não tinham o mantimento, eles também não tinham a fé. E o garoto ali, ele tinha aquele alimento e Cristo tinha o poder, a fé. Então, aquele alimento na mão de Cristo continuou 5 pães e 2 peixes. Mas uma vez que ele orou e que ele entregou, ele consagrou a Deus, aquilo foi suficiente para alimentar a multidão, através do processo ali da multiplicação, um elemento sobrenatural, que foi colocado ali por Cristo naquele momento. Mas quem teve ali o elemento através do qual veio a multiplicação foi o menino, a pessoa. Então, às vezes, é através da menor pessoa, através dela que Deus traz o livramento, que Deus traz a abastança, a suficiência, né? Não através da capacidade humana, que a pessoa tem autocapacidade. Não, é que eu tenho muita grana, então eu banco, eu sustento. Não, não é por aí, meu irmão. Não é por aí. É através, sim, do posicionamento. Você está no lugar certo, na hora certa, né? Você está engajado naquilo que você está fazendo, então é você que Deus vai usar. E você é insuficiente, muito bem, Deus é totalmente suficiente. Você é fraco, Deus é todo poderoso. Você é limitado, Deus é onisciente. Então, é onde entra, você é instrumento e Deus é quem usa. Onde você vê quando você entende o casamento disso aí, você entende que a sua ação é poderosa em Cristo. Firmeza de caráter, eu cito Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por que ter firmeza de caráter? E a firmeza de caráter, às vezes, ela traz, muitas das vezes, alto preço a se pagar. Para você manter a sua palavra, né? Para você honrar seus compromissos. Às vezes você toma um prejuízo para você honrar compromissos, né? Para você não ser volúvel, não ser a pessoa que dança conforme a música, mas que permanece, mesmo com a mudança da sociedade, você permanece com os valores do reino de Deus. Firmeza de caráter. Porque você crê, e aí como o autor dos Hebreus coloca, você crê que Deus é garantidor da sua ação. Deus é o fiador. Deus é o lastro, né, que garante o seu posicionamento. Então, da forma como o autor de Hebreus colocou, olha, ele é fiel. Se ele é fiel, nós também podemos permanecer fiéis confiando nele. Não é do mundo que vem o nosso prêmio. Não é das pessoas, elas vão reconhecer que ele tem caráter, que ele é honesto. Às vezes não reconhece coisa nenhuma. Às vezes tem você como otário, tem você como trouxa, tem você como uma pessoa, sei lá, pessoa desatualizada. Hoje o normal hoje é ser enganador, é ser malandro, é ser esperto. Não tem problema, fique em paz. Quem garante você é Deus, né? Quem de fato vai trazer a recompensa não será o mundo, e sim Deus. Então a sua ação está garantida e o autor dos Hebreus fortalece esse argumento. Sim, pode falar. Situação, quando eu trabalhava na empresa, Eles são e ele sabe quem é você. Aí ele sabe o que esperar de você e o que não esperar de você. E aí tem a coisa que ele não contava comigo porque sabia que eu não ia ir para fora. Aí essa marca ficou, meu irmão. Eu ia sair fora. Exatamente. Talvez você tenha perdido algumas Eu coisas. saí da empresa por quê? Entrou uma pessoa no suprimento, eu comprava um material de R$110, R$120, chegou um cara comprando uma. Aí eu até comentei com alguns. E onde você vai ver a verdade do evangelho ou você vai ver a falsidade, né? Muitas das vezes. O patrão também era desse tipo, aí eu falei, não, bater em carro filho. Sim, tá certo. Eu vou encerrar a aula por aqui. Vou encerrar a aula com esse exemplo, para a gente não. Já tomei parte do tempo de vocês. Página 36. Página 36, quando a gente retomar, eu vou falar de sugestibilidade e de iniciativa. Eu dou sequência a partir dessas características aqui. Tá certo? Terminei em firmeza de atitude, ou firmeza de caráter. Dia 5, próximo. Isso aí. E aí a gente retoma na página 36, tá ok? Vamos encerrar a aula por aqui. E eu agradeço aí a paciência de vocês. 36 a gente dá a sequência aí.